Queridos irmãos, graça e paz do Senhor, nós vamos dar início ao nosso exercício devocional e nós vamos iniciá-lo com uma oração pedindo a Deus que nos abençoe na exposição das Escrituras para que Ele venha falar aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai bendito e celeste, louvamos o Teu santo nome, ó Deus. Tua graça é melhor do que a vida. Nós te rendemos, ó Deus, glória, exaltamos ao Senhor, porque Tu és bom, Tu és justo, Tu és um Deus reto, soberano e santo, ó Deus. E nós nos achegamos a Ti, reconhecendo que somos pecadores, que somos indignos e que carecemos, ó Deus, da misericórdia e da graça do Senhor para conosco. Neste momento intrincado da vida que vivemos, suplicamos que o Senhor seja servido em derramar sobre as nossas vidas arrependimento, nos dê santificação, nos dê, ó Deus, temor e tremor diante do Senhor e da Tua santa palavra. Que o Senhor venha falar nesses momentos no nosso coração pela exposição das Escrituras e nesse momento específico que o Senhor me ajude, ó Deus, a pregar a Tua palavra com fidelidade, para que seja o ministério profético de Cristo aqui cumprido, ó Deus, através deste pecador falho. Sou um vaso de barro, mas que o Senhor possa me usar e que o Senhor possa edificar a Tua igreja, aqueles que assistirem esta pregação, que o Senhor possa tocar no coração deles, gerar também arrependimento, transformar as suas vidas, ó Deus, mas sobretudo que o Teu nome seja glorificado, que essa pregação seja para a Tua glória e para o Teu louvor. Perdoe os nossos pecados para que eles não obscureçam a luz da Tua graça nas nossas vidas e que o Teu rosto seja manifesto, o Teu favor seja manifesto na pregação da palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, no capítulo 1, nos versos 1 ao verso 6. Eu farei essa leitura e os irmãos acompanhem com bastante atenção, porque esta é uma mensagem extremamente oportuna para os nossos dias difíceis que estamos vivendo e dias que nós precisamos de uma mensagem que realmente vá de encontro àquilo que é a nossa necessidade, que muitas vezes nós não sabemos. Então vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, no seu capítulo 1, do verso 1 até o verso 6, que diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra os nossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os nossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Queridos irmãos, esta mensagem no livro do profeta Zacarias tem um contexto muito específico da história do povo de Deus. Nós estamos aqui na história desse livro por volta do ano 520 antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E havia se passado cerca de 70 anos, aproximadamente, da invasão de Judá, ou seja, do primeiro desterro do povo de Deus, que foi levado para a Babilônia em consequência dos seus pecados. Deus os puniu, trouxe severo juízo temporário sobre o seu povo e os levou para a Babilônia. A mensagem, então, desse livro é endereçada àqueles que voltaram da Babilônia no cumprimento da profecia do profeta Jeremias.
Deus havia dado àquele estimado profeta uma profecia que se endereçava à volta do cativeiro, que ocorreria 70 anos após o primeiro desterro do povo à terra da Babilônia. Então, aqueles que voltaram são aqueles que estão recebendo a mensagem do profeta Zacarias. Eles estão morando em Jerusalém, mas a cidade está em ruínas, assim como as demais cidades de Judá. E esta mensagem é endereçada não somente ao povo, mas a dois líderes do povo de Deus naquele momento. Um deles chamado Zorobabel e o outro Josué. Estes eram um líder político e religioso do povo de Deus. E a missão deles era um tanto quanto difícil, porque eles tinham em sua mão um povo desanimado, um povo em decadência, um povo que era dominado pelos persas, a potência estrangeira que dominava o povo de Deus àquela época. Jerusalém, então, era uma cidade na subprovíncia de Judá, e essa subprovíncia era pequena, 65 por 55 quilômetros quadrados, com 50 mil habitantes, uma população diminuta. E, obviamente, estava sob garras políticas da Pérsia, sofrendo com inúmeros problemas de falta de recursos, problemas para reconstruir. Então, este povo se encontrava desanimado. Além disso, havia hostilidade com os vizinhos, que eram maiores, numerosos, e que dificultavam o trabalho de reconstrução, sobretudo do templo do Senhor. E estes inúmeros problemas, essas inúmeras dificuldades, gerava desapontamento espiritual, desapontamento teológico. Por quê? Haviam inúmeras e grandiosas promessas de reconstrução. Por exemplo, Isaías 54 nos dá uma grande promessa de reconstrução. Promessas também de Ezequiel 40, 48, o capítulo 43 em específico, com a glória de Deus retornando, glória que havia ido embora no exílio. Essas promessas eles não estavam vendo se cumprir, ou pelo menos na visão deles. Era então um dia de pequenos começos. Aqueles que conheciam o primeiro templo estavam chorando, e diante de tudo isso, Deus deu uma mensagem a esse povo por meio do profeta Zacarias, uma mensagem escrita nesse livro de uma maneira apocalíptica, numa linguagem que às vezes nos é difícil, mas que traz consolo, alento, mas também alerta ao povo de Deus. Eles deveriam então olhar para o passado, entender o passado, entender as promessas se cumprindo no presente, mas também ter um olhar fito no futuro, quando essas promessas se tornariam ainda mais pujantes e se cumpririam de uma maneira mais grandiosa. Então este era o contexto. E para que você entenda bem o que nós vamos aprender aqui hoje, eu gostaria que você se colocasse no lugar de um destes habitantes de Jerusalém que voltou. Imagine que você viveu em Jerusalém, que você viveu na Jerusalém antes da queda, aquela é a sua cidade natal, o lugar onde você ama, e que aquela cidade foi cercada, destruída, você é levado para longe dela, e num lugar muito longe você fica ali 70 anos com promessas de retorno e de reconstrução. Então, durante 70 anos, que não são como poucos dias, demora a se passar, você espera o retorno, e na sua volta você tem inúmeras promessas de reconstrução, promessas grandiosas, mas você não vê tantas coisas acontecendo assim. Você ficaria desanimado. E você começa então a se envolver nos negócios da vida, não liga tanto para as coisas de Deus. A, entre aspas, igreja, que era o templo que deveria ser reconstruído, não está acontecendo. E neste momento de desânimo, pense bem, qual mensagem você gostaria de receber? Talvez, como você e eu somos pecadores, devemos pensar uma mensagem de ânimo, de coragem,
que Deus falasse conosco como um técnico fala com os seus jogadores: anime-se, nós vamos vencer. Mas Deus pensou em outra coisa, irmãos, e Deus nos surpreende, porque a mensagem principal deste livro é a mensagem que começa o livro. Deus disse para eles: voltem-se para mim, se arrependam. E é esta a mensagem que nós vamos aprender aqui hoje. Deus disse para eles: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vós outros. Vamos ver como isso acontece aqui nestes 6 versículos. No primeiro verso diz que a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, e isto é extremamente importante, porque o que o profeta está falando aqui não é a sua palavra, é a palavra de Deus que veio a ele. E isso então o identifica como um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, o verdadeiro pregador, não é aquele que fala de si mesmo, e não é aquele que fala ao coração do povo de acordo com os desejos do coração do povo, mas é aquele que fala de acordo com a palavra de Deus que ele recebeu de Deus. E esta palavra que vem de Deus é a palavra do próprio Cristo àquele povo que vivia 520 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro nos ensina nas Escrituras que o Espírito de Cristo é aquele que falava por meio dos profetas, e o próprio Cristo pregava por meio dos profetas. Então, o que nós estamos vendo aqui agora e o que eles receberam lá atrás é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E é curioso o fato de que muitas pessoas, dentre os crentes, não acreditam que o Senhor Jesus Cristo falava no Antigo Testamento, mas certamente a palavra da profecia era a palavra do Espírito de Cristo. Então esta é uma palavra que eles deveriam ouvir com muita atenção e deveriam também obedecer, porque é a palavra do Senhor. E o profeta então, verdadeiro profeta, como o caso de Zacarias, nós devemos entendê-lo como aqueles homens do momento em que Deus os comissiona para pregar quando os sacerdotes que eram responsáveis pelo ensino não estavam levando a pregação muito a sério. Então os profetas, chamados por Deus, eles têm uma missão muito específica: trazer o povo de Deus à lei da aliança. Entendemos muitas vezes mal o ministério profético, acreditando que era apenas um ministério de predição de coisas futuras. Não, mas o ministério profético era um ministério de pregação, tal qual nós temos hoje, um ministério que chama o povo de Deus à lei da aliança, à palavra de Deus, para ouvir então a palavra, a pregação, que é a pregação de Cristo. Por isso, queridos irmãos, nós devemos entender que toda a Escritura que é inspirada por Deus é a palavra de Jesus Cristo. Tanto os profetas do Antigo Testamento quanto os apóstolos do Novo Testamento falaram a palavra de Jesus. E desta feita, nós não temos palavras mais autoritativas na Bíblia. Há muitas pessoas que numa discussão teológica dizem: mas Jesus disse isso, como se o que Jesus disse, o que Paulo disse, ou o que Zacarias disse, fosse algo extremamente diferente, mas não são a mesma coisa. É a palavra do Senhor, a palavra de Cristo. E é esta mesma palavra que fala conosco hoje. Por mais que hoje nós não tenhamos profetas à maneira de como nós vemos aqui Zacarias, e não tenhamos mais apóstolos, é o próprio Cristo que fala conosco hoje. Por quê? Porque Ele nos legou a sua palavra escrita, as Escrituras Sagradas. Por isso é importante que tenhamos apreço pelas Sagradas Escrituras, porque é através das Escrituras pregadas com fidelidade, explicadas, que Jesus fala. Hoje, os pastores que são fiéis na exposição da palavra de Deus são instrumentos na mão de Jesus, vasos de barro na mão de Jesus, para trazer a palavra dele à sua igreja. Por isso, é necessário que tenhamos fidelidade nas exposições das Escrituras, porque o ministério de Cristo ainda continua por meio daqueles que são fiéis, como o ministério de Cristo foi exercido por meio dos antigos profetas. É isso que nos ensina o Catecismo Maior,
a sua resposta à pergunta 43, que diz: Cristo exerce as funções de profeta, revelando à igreja em todos os tempos, pelo seu Espírito e palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus em todas as coisas concernentes à edificação da igreja e à salvação dos seus eleitos, a salvação dessa igreja, do seu povo eleito. Então, onde a palavra de Cristo é pregada, é Ele quem está pregando. Mas, e quando não há fidelidade? O que está acontecendo? A palavra do Senhor também nos traz a resposta a essa pergunta. João, quando escreveu o Apocalipse, o capítulo 13, verso 11, nos dá essa resposta. Ele diz: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Quando a palavra não é pregada corretamente, quando a palavra não é exposta corretamente, aquele que está a falar por meio dos pregadores é Satanás. Ele imita o Senhor Jesus Cristo, parece cordeiro, mas na verdade fala como dragão, enganando pessoas. Elas acreditam que é o próprio Cristo falando, mas na verdade é o diabo falando. E a mensagem de Satanás em todos os tempos é: deixem a palavra de Deus, passem a escutar a minha mensagem e me sigam. Essa mensagem é transvestida de muitas ideologias e falsas teologias, pregando prosperidade e libertinagem. Faça aquilo que você quiser para ser feliz. E são muitos aqueles que estão sendo enganados, engodados por essa falsa mensagem. Graças a Deus, até os eleitos que poderiam ser enganados são livrados pela graça do Senhor, para que, como verdadeiras ovelhas, ouçam a voz de Cristo e o sigam. Então, esta palavra de Zacarias era a palavra de Cristo naquela época e é a palavra de Cristo hoje. Nós devemos ouvir, escutá-la, guardá-la no coração e segui-la. Mas quando isso ocorreu? Diz aí que foi no 8º mês do 2º ano de Dario. E esse dado parece para você ou para mim irrelevante, mas não é. A data aproximada era 27 de outubro do ano de 520. Isso é importante porque o profeta está marcando aqui para nós algo histórico, mostrando que essa palavra dada foi dada no momento em que a reconstrução do templo já havia começado, mas estava prosseguindo a duras penas. Claramente, então, havia desencorajamento naquele povo, porque eles não estavam conseguindo fazer o que deveriam fazer. E esta mensagem dada, então, por Zacarias, foi dada juntamente pelo profeta Ageu, que pregou a sua última mensagem 10 dias antes, no dia 17 de outubro. E a mensagem de Ageu foi: sejam fortes. A glória da primeira casa não será comparada com a da segunda casa. E é nesse contexto que Deus agora traz a mensagem por meio de Zacarias, mas não uma mensagem de ânimo, uma mensagem de arrependimento. E você pode perguntar por que, se a última mensagem do profeta Ageu foi de ânimo, Deus agora começa a nos ensinar acerca do arrependimento. Simples. Ninguém pode animar-se a viver com o Senhor, ser forte juntamente com o Senhor, sem antes arrepender dos seus pecados. Sem arrependimento verdadeiro, não há ânimo verdadeiro para viver a vida de Deus. A vida de Deus sem arrependimento é canseira e é enfado. E esta é uma maneira que nós podemos nos medir quando ouvirmos essa palavra. Pergunte a si mesmo: eu me alegro em Deus? Eu tenho prazer nas coisas de Deus, não pelas coisas em si, mas pelo próprio Deus que está sendo servido por meio do culto e da obediência, da leitura da palavra, da oração? Perscrute a si mesmo, porque ao perscrutar a si mesmo, você vai entender, e eu vou entender, se há nas nossas vidas verdadeiro arrependimento para com o Senhor. Porque se não há arrependimento, a Bíblia vai nos denunciar quanto a isso, e o próprio Deus denunciou o seu povo alguns anos depois de que essa mensagem foi dada,
quando uma outra geração surgiu, Deus disse à próxima geração em Malaquias 3,14: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Sem arrependimento, queridos, viver com Deus é cansativo. Talvez você e eu estejamos nessa condição em que estamos desanimados e que as coisas de Deus não nos são prazerosas. O que está nos faltando? Arrependimento verdadeiro. Este é um grande teste, porque aqueles que se arrependem verdadeiramente, eles têm prazer nas coisas de Deus, eles têm prazer em obedecer a Deus. Por isso Jesus, testando os seus discípulos, diz: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. João 14, 21. O salmista Davi disse que ele tinha grande prazer na lei de Deus, no Salmo 119. Também Paulo disse em Romanos 7, 22, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Prazer nas coisas de Deus significa arrependimento. Então a mensagem do profeta, dada nessa época, chamando arrependimento, era um grande alerta, uma grande mensagem perscrutadora. E como essa mensagem então se desenvolve? O verso 2, Deus diz: eu estava irado com os seus antepassados. Esta é uma chamada de Deus para que o seu povo naquela época aprendesse uma lição por meio da história. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10, 11, a seguinte coisa. Ele diz: essas coisas lhes sobrevieram como exemplo, falando do povo de Deus que foi provado, tentado por Satanás, provado por Deus e foi derrotado no Egito e depois derrotado nas suas peregrinações. Foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, as histórias bíblicas, elas nos ensinam sobre Deus, sim, mas também nos ensinam sobre o nosso relacionamento com Deus. Por isso é perigoso que nós negligenciemos a história bíblica. E como nós a negligenciamos, é por isso que muitas vezes nós não aprendemos as lições e incorremos nos mesmos pecados, nos mesmos problemas que o povo de Deus incorreu e sofreu no passado. A história bíblica é relatada para o nosso aprendizado, e Deus estava dizendo para aquele povo, àquela época, e para nós hoje: aprendam com o passado, olhem para o passado e aprendam o que eu ensinei aos seus pais e ensino a vocês por meio da história. Porque se vocês não aprenderem a lição, vocês vão padecer. E veja que este povo que estava vivendo um tempo de promessa de restauração que deveria ser respondida com fé, estava incorrendo nos mesmos erros dos seus antepassados por uma falta de fé, por uma falta de aprendizado bíblico. Eles não estavam reconhecendo o que aconteceu com seus antepassados. E Zacarias então, movido pelo Senhor, levado pelo Senhor a profetizar, não hesitou em dizer que Deus estava irado com os seus antepassados por causa dos seus pecados. E queridos irmãos, esta é uma mensagem que, convenhamos, nós não gostamos de ouvir muito, sobre a ira de Deus. No entanto, a ira de Deus faz parte dos seus atributos. Nós não podemos negar isso. Nós gostamos de ouvir do amor de Deus, da longanimidade de Deus, da bondade de Deus, da onipotência de Deus, da onipresença de Deus, enfim, de inúmeros atributos de Deus. Mas nós esquecemos que Deus possui uma ira santa. E dizer que Deus está irado não é muito popular. E ocasionalmente não é crido, até mesmo na igreja. E veja que esse é um problema do povo de Deus e dos homens em todos os tempos. Jeremias, o profeta do Senhor, antes do exílio, alertou o povo que Deus estava irado. Ele disse para eles: Deus está dizendo, vocês estão incorrendo em pecado, vocês estão sob a minha disciplina, vocês vão para o cativeiro. Mas aquele povo preferiu ouvir os falsos profetas, a voz de Satanás, e Jeremias então os acusa, dizendo: olha, vocês curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo:
paz, paz, quando não há paz. Jeremias 8:11. Então nós devemos entender que negar a ira de Deus não torna a ira de Deus irreal, ela é real. E o verdadeiro profeta, ele prega todos os atributos de Deus e prega toda a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus que nós devemos pregar é que Deus está irado contra os pecadores que não se arrependem. Mesmo que as pessoas queiram abafar essa pregação, queiram amenizar essa pregação e até mesmo fazer dela uma mentira, ela não pode ser negada nas Escrituras. E hoje nós temos pregadores dizendo que Deus está irado contra o pecado e não contra pecadores. E é interessante que um comentarista bíblico diz o seguinte: no Antigo Testamento, porque ele está falando sobre Zacarias, a ira de Deus sempre é contra pessoas e não contra o pecado como algo abstrato, se é que existe algo assim. Este ensino bíblico contradiz muitos mestres atuais que dizem que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Queridos irmãos, um dos grandes textos que nós citamos na Bíblia é João 3,16, Deus amou o mundo. Mas se você ler até o fim do capítulo, você vai ver que no verso 36, o mesmo João que relata o amor de Deus é aquele que relata a ira de Deus e diz: aqueles que não se arrependem estão debaixo da ira de Deus. E Deus está dizendo aqui para aquele povo e para nós: veja, os seus antepassados estavam sob a minha ira, porque Deus se ira contra as pessoas que vivem em pecado. E é interessante que essa ira de Deus, que se revela na história de maneira temporal, se revelará também de maneira última e final. Mas ela se manifesta de maneira temporal, até mesmo na igreja do Novo Testamento. Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, no capítulo 11, versos 29 e 30, ele revela a ira temporal de Deus sobre aquela igreja. Ele diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, morreram. Jesus matou vocês. Por quê? Ele estava irado contra os seus pecados. Queridos irmãos, nós devemos entender que a ira de Deus é algo muito sério, que nós não devemos brincar com a ira de Deus. Certamente ela há de cair de maneira última e final para aqueles que já se encontram debaixo da ira de Deus, mas ela pode recair sobre nós em maneira de juízos temporários se não obedecermos às Escrituras, se não vivermos segundo a palavra de Deus. E muitos estão debaixo do juízo temporário de Deus, sobre a ira temporária de Deus, porque não se arrependem. E qual era o problema de Israel? O verso 4 diz que eram os maus caminhos e as más obras deles. Deus mostra para eles que havia pregado a eles por meio dos profetas Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, enfim, os profetas, até mesmo aqueles que nem foram relatados nas Escrituras, foram levantados por Deus como Zacarias para pregar, mas eles não foram ouvidos. Eles pregaram a gerações passadas para um povo que se desviava das Escrituras, que se desviava da palavra da aliança e se desviavam como que se fosse algo simples de se fazer. E havia dois pecados marcantes no povo de Israel naquelas gerações passadas antes do exílio e que estava prestes a acontecer aqui também. Eles tinham dois grandes pecados: idolatria e hipocrisia. A idolatria, irmãos, é quando nós amamos algo mais do que amamos a Deus. E é interessante que o amor de Israel para com a idolatria havia começado no Sinai. Veja, tão logo quanto Deus tirou o povo do Egito, o leva ao Sinai, dá a eles a lei, eles começam a adorar a Deus de uma maneira equivocada. E não só adorar a Deus de maneira equivocada, mas amar coisas mais do que eles amavam a Deus. Se você quiser dar uma olhada em Ezequiel 8 a 10, você vai entender um pouco mais da idolatria do povo de Israel no tempo dos antepassados de Zacarias. E você vai perceber que eles não deixavam
os falsos deuses, não deixavam as coisas que eles amavam mais do que a Deus. E de certa maneira era até esdrúxulo o que estava acontecendo, porque Deus os denuncia. Veja, as outras nações têm falsos deuses, e essas nações não abandonam seus falsos deuses. Vocês têm um verdadeiro Deus e vocês me abandonam. Deus disse isso a eles, e eles então deixavam o verdadeiro Deus para adorar falsos deuses. E queridos irmãos, talvez você esteja pensando, ok, eu não faço imagens e esculturas, mas eu quero dizer que eu e você temos um problema também com a idolatria. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nossos ídolos podem ser até mesmo coisas boas. A família, se nós colocarmos a família acima de Deus. O dinheiro, que não é mal em si mesmo e que Deus nos dá para o nosso sustento, mas se ele nos tornar, ou se ele tornar-se algo mais importante do que Deus, ele passa a ser um ídolo. O sexo que Deus fez para o casamento, para aprazimento e santificação, se for mais querido que Deus, torna-se um ídolo. Os nossos filhos, os nossos pais, a nossa esposa, até mesmo a igreja pode se tornar um ídolo. O culto. Quantas pessoas gostam de ir à igreja para cantar, mas não gostam de ouvir a palavra? Significa que elas estão idolatrando o culto, idolatrando um elemento do culto. Queridos irmãos, nós devemos ter cuidado com a idolatria. Ela é muito mais sutil do que parece ser. Nós devemos perscrutar o nosso coração para saber se há ídolos nele. Pedir a Deus que nos sonde para que mostre aquilo que está tomando o lugar dele no nosso coração. E esse foi o problema de Israel, e esse também é o nosso problema hoje. Mas havia um outro grande pecado, a hipocrisia. E a hipocrisia, ela anda lado a lado com a idolatria. Elas não são desassociadas. A hipocrisia consiste em adorar a Deus sem um sério compromisso em obedecer a Deus todos os dias da vida e em todos os aspectos da vida. Ter uma falsa aparência de piedade quando o nosso coração está cheio de pecados, de rapina, de coisas más. Deus havia denunciado a hipocrisia nos tempos de Isaías. Em Isaías 29:13 ele diz: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que como máquinas aprenderam, o que maquinalmente aprendeu. Ou seja, a hipocrisia, queridos irmãos, é acreditar que estamos bem com Deus, obedecendo a Deus, como na verdade não estamos. É mostrar para as pessoas ao nosso redor que somos piedosos, quando na verdade nós não amamos as coisas de Deus, não obedecemos a Deus. E eu gostaria de aplicar aqui nesse momento sobre os nossos dias, queridos. Quantos de nós têm gastado mais tempo nas coisas dessa vida do que nas coisas de Deus? Quantos de nós têm desprezado as coisas que Deus nos dá para o nosso enriquecimento espiritual, gastando tempo com coisas que não edificam, assistindo lives na internet, no Facebook, ficando grande tempo em mídias sociais, assistindo filmes, séries, ou até mesmo fazendo coisas que são proveitosas, estudando, mas não gastam tempo com as coisas de Deus, mostrando que estão idolatrando as coisas deste mundo, correndo atrás de coisas deste mundo, que são boas até, mas que não deveriam ser prioridade, enquanto as coisas de Deus estão renegadas a segundo plano. E nós dizemos nos nossos dias: hoje eu vou orar se der, hoje eu vou ler a Bíblia se der, se me pintar a oportunidade, enquanto Deus está dizendo: nós somos idólatras, nós somos hipócritas, porque as coisas de Deus estão ficando em segundo plano e as coisas deste mundo estão tomando lugar no nosso coração, gerando idolatria e hipocrisia. E diante das pessoas, nós nos pintamos como pessoas piedosas, santas, quando no nosso coração só há rapina, maldade e pecado, idolatria e hipocrisia. Era isso que os profetas estavam alertando os antepassados
de Zacarias e daquele povo. E é isso que os profetas nos alertam em todos os tempos: cuidado com a idolatria e com a hipocrisia. E veja que os antepassados de Zacarias não ouviram essa mensagem. Eles rejeitaram a palavra do Senhor e, consequentemente, rejeitaram o próprio Senhor. Queridos irmãos, isso é muito sério. Quando nós rejeitamos os mensageiros verdadeiros de Deus, nós estamos rejeitando não aquela pessoa, mas estamos rejeitando o próprio Deus, a própria palavra de Deus. E veja que, ao fazer isso, as coisas não se tornam agradáveis na nossa vida. Fechar os ouvidos para a palavra não vai melhorar as coisas. E por isso Deus diz aqui para eles: não sejam como os vossos pais. E é interessante, queridos irmãos, porque a palavra de Deus nos ensina a imitar os bons pais. Mas os bons pais, o 5º mandamento, que ensina que pais são todas aquelas autoridades constituídas por Deus, nos ensina a honrar, respeitar e imitar estes pais que são fiéis. Por isso Paulo teve a capacidade de dizer: sede meus imitadores, como eu sou do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, imitem a mim como pai na fé de vocês. E a palavra nos ensina a fazer isso. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo o contrário: não sejam como os vossos pais, porque eles são péssimos. Eles amam a idolatria e a hipocrisia. Não sejam como eles. E essa ideia, irmãos, não é estranha na palavra de Deus, pelo contrário, ela é recorrente. O Salmo 78 foi escrito nesta mesma toada. No verso 5 ao 8 diz o seguinte: Ele, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observar seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Em outras palavras, Deus estava falando por Asaf: não sejam como os pais de vocês. Deus estava dizendo para eles: não sejam como os vossos pais. Por quê? O que aconteceu com eles? O verso 5 responde: onde seus pais estão? Eles deveriam lembrar do passado, que não era muito distante, 70 anos. Seus pais morreram de fome no cerco de Jerusalém. Eles foram mortos pelas espadas dos babilônios. Eles tomaram as suas urinas e comeram os seus excrementos. Eles comeram os seus filhos. O que aconteceu com os pais de vocês? Foi morta por Deus no juízo. Então eles deveriam parar e pensar: historicamente, o que Deus está nos ensinando? Nós devemos parar e nos arrepender. E veja, irmãos, que o verso 5 traz algo impressionante. Por quê? Deus fala: o que aconteceu com os pais de vocês? Ou seja, pessoas que eram pecadoras, pessoas que eram voltadas para a idolatria, para a hipocrisia, mas Deus acrescenta algo interessante: e os profetas vivem para sempre? É estranho Deus colocar os profetas aqui, que foram homens fiéis a Deus, que viveram a angústia por causa do pecado do povo, junto com aqueles que eram pecadores. E você pode se perguntar: por que Deus está fazendo assim? O ponto de Deus aqui é o seguinte: que a fidelidade, profetas, ou a infidelidade, gerações passadas já passaram. A oportunidade de responder a Deus está no presente. O que Deus está ensinando é: cada geração é responsável pelos seus atos. Cada geração tem a oportunidade e o dever de responder à palavra de Deus dada em seu tempo. Mesmo, queridos irmãos, que como os profetas já haviam morrido, a sua mensagem estava pregando a eles no tempo de Zacarias. A mensagem de Deus estava permanecendo e a mensagem de Deus permanece nos nossos dias. E hoje Deus está dizendo para nós: o que vocês vão fazer com essa mensagem? Qual é a atitude de vocês diante do que vocês estão ouvindo? Porque Isaías 40, 6 a 8 diz: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar?
Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então, o povo passado, das gerações passadas, era o quê? Erva, a palavra ficava. O povo do tempo de Zacarias é o quê? Erva, passou. O nosso povo dos nossos dias é o quê? Erva, vai passar. A pergunta é: o que vamos fazer com a palavra de Deus? O assunto aqui é: será que eles aceitariam a admoestação? Será que nós vamos aceitar a admoestação? Será que eles aprenderiam uma lição ou ignorariam a palavra como seus pais? E será que nós vamos ignorar a palavra como muitos dos servos de Deus já fizeram, ou daqueles que são do povo de Deus fizeram? Aprenda, nós somos como eles, nós não somos diferentes deles, somos pecadores. Hoje é tempo de responder a palavra, ela permanece. Nós vamos passar, nós vamos morrer, nós estaremos sepultados no nosso corpo, guardado pelo Senhor Jesus Cristo, até a ressurreição. Estaremos sim com Cristo nos céus, aqueles que são crentes, mas nós temos que responder a palavra. Nós não podemos nos firmar no fato de que nossos antepassados eram crentes, ou no fato de não terem sido crentes. O tempo de responder a palavra é agora, é hoje, ao ouvir a palavra. E veja que Deus prova isso mais uma vez no verso 6, ele diz: a minha palavra não alcançou os pais de vocês? Eles que quebraram o pacto, eles trouxeram sobre si as maldições do pacto. Então o que aconteceu com eles? A minha palavra os perseguiu, literalmente. Aqui a ideia é que o povo de Deus, àquela época, antes do exílio, era como um animal que tentava fugir das garras do caçador. E a palavra de Deus funcionava então como esse caçador que perseguia esse animal selvagem que tentava fugir das garras do caçador. Então Deus está falando para eles o seguinte: os seus pais foram como animais selvagens. E aqui nós temos uma bela figura. Eles não foram domados pela palavra, eles não foram transformados pela palavra, eles não se arrependeram de verdade por causa da palavra, mas eles tentaram fugir da palavra. Mas a palavra, como um bom caçador, os alcançou. As maldições da aliança caíram sobre os pais de vocês, por isso Judá foi arrasado, eles foram para o exílio, eles morreram. Mas veja, irmãos, que há no meio disso uma nota de esperança, porque diz o seguinte: eles se arrependeram e disseram, segundo o Senhor disse que faria, ele o fez. Então, há aqui uma nota de que, no meio de uma geração, houve aqueles que não fugiram da palavra, que foram de encontro à palavra, e que a palavra gerou frutos, levando ao arrependimento, à transformação. Eu estou falando aqui de Daniel, de seus amigos, do próprio Jeremias, do próprio Ezequiel, aos quais eu já citei, pessoas que foram despertadas espiritualmente para servir a Deus. Por quê? Porque a palavra os alcançou com arrependimento. Enquanto a palavra alcançou um outro grupo de pessoas que não se arrependeu, com juízo. Então nós temos sempre duas coisas acontecendo em meio à pregação da palavra: juízo, salvação e arrependimento do outro lado. Esta é a nota de esperança. E o que eles deveriam fazer diante disso tudo? Se você notou bem, eu pulei o versículo 3. Por quê? Porque o versículo 3 é o que eles deveriam fazer diante dessa lição histórica. E o versículo 3 diz, note: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Repare que aqui o nome da aliança é usado 3 vezes, com essa designação, Senhor dos Exércitos, apontando para a soberania de Deus, tanto no arrependimento, quanto no juízo, quanto das gerações passadas, quanto naquela geração, quanto
com o povo de Deus em nossos tempos. E o que Deus está dizendo para eles é, na sua soberania, num chamado, como uma pregação a eles, Ele estava dizendo arrependam-se. A solução para aquilo que vocês estão vivendo hoje é olhar para trás, ver o que aconteceu e ouvir a voz de Deus hoje, que está dizendo para vocês, se arrependam dos seus pecados. E o que é esse arrepender? O Catecismo Maior de Westminster, na sua resposta à pergunta 76, nos ensina o que é esse arrependimento. Ele diz, o arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora. Ela é operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade dos seus pecados, e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, os odeia, que se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência. E a pergunta que eu faço para nós hoje é, será que nós nos arrependemos segundo o que está escrito aqui? Você e eu, nós odiamos o pecado. Quando nós pecamos, o sentimento que nos vem posteriormente é de ódio ao pecado, de sentir que o nosso pecado levou o Senhor Jesus Cristo para a cruz para morrer por ele? Ou será que nós vivemos a vida de tal maneira que mentir se tornou uma constante, querer dinheiro, prazeres e outras coisas se tornou uma constante e que nós não ligamos, que a desobediência à palavra se tornou algo corriqueiro nas nossas vidas, que nós, ao ouvirmos uma pessoa dizer o que você está fazendo é pecado, nós dizemos, eu não quero saber disso, eu quero ser feliz, eu não dou conta de viver isso. Se essa é a nossa condição, é porque nós não nos arrependemos. Mas o arrependimento para a vida é dado por Deus, pela operação da palavra, que Ele usa a palavra para gerar isso nos nossos corações, para que odiemos o pecado, para que então aprendemos que a misericórdia é em Jesus, a misericórdia em Deus, por meio de Cristo, para nos perdoar e também para nos transformar, para nos levar a um entristecimento verdadeiro com as coisas que aborrecem a Deus, mas também um prazer verdadeiro com aquilo que é produtivo, com aquilo que é espiritualmente agradável a Deus. E veja, queridos irmãos, então essa geração de Zacarias estava sob um grande perigo de incorrer novamente sobre a ira de Deus, da mesma forma como seus antepassados incorreram. Por quê? Porque havia ainda um pecado que não havia sido limpo. O exílio os livrou da idolatria aparente, grande problema em Israel, mas havia ainda neles o pecado de hipocrisia. Eles estavam ocupados demais com as suas casas e não podiam ajudar na casa do Senhor. O livro do profeta Ageu os denuncia. Ageu denuncia aquela geração: vocês estão construindo casas apaineladas, ou seja, casas bonitas, cheias de painéis, afrescos, casas adornadas, enquanto o templo está em ruínas. O pecado deles era a hipocrisia de achar que estavam vivendo para Deus, enquanto estavam se dedicando às suas coisas, deixando as coisas de Deus para trás, deixando as coisas de Deus em segundo plano. Amanhã eu faço isso, depois a gente constrói o templo, vamos fazer um teto sobre a nossa cabeça primeiro. E veja, pasmem, construir o templo era muito mais importante do que construir as casas deles. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar eles estavam falhando em honrar o nome de Deus. Deus nos ensina a procurar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e não as demais coisas. Eles estavam invertendo a ordem. Esse povo não estava pensando em Deus, porque eles não estavam se preocupando com a casa de Deus e com o culto a Deus. E assim nós aprendemos hoje que quando nós não nos dedicamos a cultuar a Deus na nossa família, no nosso culto individual todos os dias, ou no dia do Senhor, nós estamos pensando pouco em Deus, estamos dizendo: Deus, eu sou um hipócrita, ainda que eu não admita. Por quê? Porque todas as outras coisas são mais importantes do que o Senhor.
E eles então estavam dizendo isso para Deus, mesmo que não com palavras. E nós podemos fazer a mesma coisa hoje. Eles haviam desistido de construir o templo com muita facilidade. Isso é a segunda coisa que eles deveriam entender. Porque a obra do Senhor, irmãos, traz sim dificuldade. Servir a Deus traz sim dificuldades nas nossas vidas. Afinal, reconstruir o templo, voltar com um culto, adorar a Deus ali, era avançar com o reino de Deus. E é óbvio que isso traria oposição, como trouxe. E nós então vamos desistir? Eles desistiram. Eles pararam de trabalhar com muita facilidade. Não tiveram nem um pingo de força de vontade para continuar nessa obra. Além disso, terceira questão que é gravíssima, o templo, queridos irmãos, era uma pregação visível do Senhor Jesus Cristo. Portanto, desprezar a construção do templo e o culto era desprezar o próprio Cristo que oferece a salvação. Porque o templo, como eu já disse, é uma pregação do Senhor. Lá está a luz dentro do templo, o menorá, aquele candelabro. E o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Lá está o sacrifício. O profeta identifica: lá está aquele que é o sacrifício vicário da Páscoa, que tira o pecado do mundo. No templo havia os pães da proposição, que lembravam também o maná. O maná também estava guardado dentro da arca. E o Senhor diz: eu sou o pão vivo que desci do céu. Cuidado por Deus para vocês, eu sou o verdadeiro pão. O templo era uma grande pregação do Senhor. E não construir o templo era renegar o Senhor Jesus Cristo, renegar a Cristo naquela época. Parar de adorar era renegar a Cristo. E, portanto, toda e qualquer possibilidade de salvação, de transformação, de santificação de vida. Eles, então, perderam esta noção do que é mais importante. E eles incorreram num grande pecado. O pecado de ser normal. Eles viviam como pessoas normais que não conheciam a Deus. Então, há aqui o grande pecado de ser normal. Qual é o grande pecado de ser normal? Comportando como pessoas normais, que não se interessam no reino, engajadas em coisas ordinárias, enquanto Deus está sendo oferecido com a sua salvação e elas não estão nem aí. Isso estava acontecendo. Eles não estavam engajando nas coisas do Senhor para se engajar nas coisas ordinárias da vida, enquanto a casa de Deus estava em ruínas. E isso ia despertar sobre eles a ira de Deus, como a hipocrisia e a idolatria despertaram antes. Queridos irmãos, eles tinham que entender que reconstruir o templo era necessário também um trabalho de reconstrução interna, no coração. Mudança de coração. Por meio de Zacarias, Deus estava dizendo: voltem-se para mim. Não voltem apenas para os meus caminhos, meus mandamentos, meus trabalhos, mas voltem-se para mim. Tenham seus corações voltados para mim. Então, seus corações estarão voltados realmente pelas minhas coisas, porque se não for assim, vocês vão continuar vivendo em hipocrisia. E essas pessoas que ouviram essa mensagem estavam crescendo desencorajadas para o trabalho, estavam com um coração que não era voltado para Deus, e Deus estava dizendo: voltem-se para mim, relacionem-se corretamente comigo, me busquem, me sigam, me amem em primeiro lugar, voltem-se. Por quê? Porque ao fazer isso, eu me voltarei para vocês, eu serei propício a vocês. Então, queridos irmãos, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino, a justiça, e não as outras coisas. As outras coisas Deus nos acrescenta, Ele nos é propício, e devemos aprender essa lição. Arrependimento para a vida é o que traz ânimo para uma vida com Deus. Finalizando, eu gostaria, além das aplicações que eu fui fazendo ao longo da exposição, eu gostaria de fazer mais algumas aplicações. Em primeiro lugar, nós devemos ouvir a palavra de Deus hoje na igreja. Assim sendo, nós devemos nos preparar para ouvir os sermões, nos dedicar em aprendê-los e fixá-los na mente. E depois de termos que viver esses sermões, não somente aprender, mas viver esses sermões, mostrar nas nossas vidas um verdadeiro arrependimento.
porque o que Deus falou nas Escrituras Sagradas 520 anos antes de Cristo é válido hoje, e é válido para nós hoje, e nós devemos aprender e viver. E mesmo, queridos irmãos, que não hajam mais profetas como aqueles, o Senhor continua falando com a sua igreja hoje, e o que Ele requer de nós é arrependimento, obediência à sua palavra. Por isso, procure ouvir pastores que são fiéis, que não vendem a mensagem, mesmo que seja uma mensagem dura, de juízo. Procurem diligentemente ler as Escrituras, meditar nelas, aprender com elas, se deliciar nelas, mas mais do que somente aprender, a praticá-las. Segundo lugar, não nos enganemos, irmãos. Deus está irado contra aqueles que não se arrependeram, que não creem em Jesus Cristo. Ele fez isso no Antigo Testamento, Ele fez isso no Novo Testamento, e Ele fará hoje. Ele faz hoje, e Ele vai fazer isso no futuro, quando Ele derramar a sua ira sobre os ímpios de uma vez por todas. De certa maneira, o juízo de Deus está sendo derramado no tempo em que vivemos, na nossa geração. E quantos são aqueles que estão endurecendo o coração, como em Massá e em Meribá, e não estão vivendo a palavra de Deus, não estão ouvindo a palavra de Deus? E Deus até os tem fustigado com juízos temporários, demonstrações temporárias da sua ira, e eles não têm aprendido. Por isso, se nós não nos arrependermos, a ira de Deus cairá de uma vez por todas sobre nós. Jesus Cristo livrou da ira de Deus aqueles que são eleitos de Deus, aqueles que ouvem a voz de Deus e seguem essa voz. Ouça a voz de Deus hoje, para que a ira não seja derramada de maneira última e final. Nós temos que aprender então que a solução é arrepender-se em terceiro lugar. Essa é a mensagem pregada em todos os tempos pelos profetas. O Senhor Jesus Cristo, quando veio pregando, Ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. É cumprido o tempo, o reino chegou, então arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós devemos então, queridos irmãos, pedir a Deus que nos dê um verdadeiro arrependimento, porque por Deus é nos concedido arrependimento para a vida, como diz Atos. Então nós devemos aprender a suplicar a Deus: Deus, me dê arrependimento. O meu arrependimento tem que ser verdadeiro, Senhor, e me faça isso todos os dias. Todos os dias nós devemos viver em arrependimento para a vida e nos humilhar diante de Deus, reconhecendo o nosso pecado, odiando o nosso pecado e pedindo a Ele: Deus, me ajude a obedecer. Por isso, em quarto lugar, nós devemos aprender a obedecer a Deus. O arrependimento verdadeiro se demonstra em obediência a Deus. Queridos irmãos, se você diz que ama a Deus e você não obedece a Deus, é porque você não ama a Deus. Isso é muito sério. E você está vivendo na hipocrisia. Portanto, obedeça. A obediência é prova de arrependimento. Não falsa alegria, falso prazer nas coisas do Senhor. Arrependimento gera obediência. Em quinto lugar, nós devemos ser fiéis em seguir os nossos pais que são fiéis. Você deve imitar bons crentes, bons pastores, bons presbíteros, bons diáconos, ou mesmo seus pais, progenitores que são fiéis a Deus. A lição que nós temos que entender é: nós devemos seguir bons crentes e fugir daqueles que dizem ser crentes e na verdade não obedecem à palavra de Deus. Nós não podemos ser como eles, ser como aqueles que estão até em projeção, mas que não obedecem à palavra de Deus. Portanto, tenhamos, por exemplo, bons homens, boas mulheres, homens piedosos, e que sigamos os exemplos deles, para que também sigamos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E aprenda uma coisa, queridos irmãos: o tempo de ser fiel é hoje. Não importa o que os nossos pais fizeram, não importa quem eles foram. Muitas pessoas dizem: eu sou presbiteriano, de presbiteriano, mas não vivem a palavra. O que adianta isso? Então, o tempo de ser fiel é hoje. Aprenda isso. Em sexto lugar, não seja uma pessoa normal. O que eu quero dizer com isso? Não seja como aqueles que são do mundo
e dedicam mais tempo às coisas dessa vida e coisas que não edificam. Gaste o seu tempo em coisas espirituais. Isso é urgente, porque eu e você somos erva. A palavra de Deus permanece eternamente e ela diz: eu vou julgar, eu vou trazer ira. Portanto, aprenda isso. Gaste tempo com coisas espirituais, ame essas coisas, edifique a sua vida, procure ser santo hoje, não deixe para amanhã. Em sétimo lugar, se você está desanimado com as coisas espirituais e com as promessas de Deus, e até pensa que elas não estão se cumprindo, ou que demoram muitos, o que você precisa não é de ânimo, o que você precisa é de arrependimento. Portanto, rogue a Deus que Ele derrame isso na sua vida, que Ele mude o seu coração, que Ele mude o seu caráter, para que, mudando o seu coração, as suas práticas mudem, e você então tenha prazer, tenha ânimo nas coisas de Deus. Deus não vai te dar ânimo se Ele não te der em primeiro lugar arrependimento. Então o que você precisa buscar em primeiro lugar não é o ânimo do Senhor, mas é o arrependimento, porque este ânimo logo passaria e você estaria no mesmo pecado. Então peça a Ele que te dê arrependimento. E por fim, não menos importante, se você que me escuta ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, se você ainda não aprendeu que Deus está irado com você e que você precisa de arrependimento, e você ouviu essa palavra agora, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração e para que você vá até Cristo, aprenda que a ira de Deus ela é coberta por Cristo, no sentido de que Deus derramou a ira de Cristo por causa dos nossos pecados. Eu não sei quem é eleito, por isso o que nós devemos fazer é ensinar que Cristo morreu pelo seu povo, Cristo morreu pelos seus eleitos, não que Cristo morreu por você, Cristo morreu pelos seus eleitos. E se você é um eleito de Deus, peça a Ele arrependimento santo para a vida, um coração novo, um Espírito Santo transformando a sua vida, para que você não esteja mais debaixo da ira de Deus, mas sim da misericórdia abençoadora de Deus. Porque o que Cristo fez foi levar a ira de Deus sobre Ele naquela cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra aos nossos corações, porque todos nós precisamos de arrependimento para a vida. Mesmo aqueles que já arrependeram, é necessário constantemente pedir a Deus arrependimento para a vida. Vamos agora orar pelos aniversariantes e também pelas famílias de oração da nossa igreja. São os seguintes irmãos, os aniversariantes: Lois Ri, Diácono Osvaldo, Mateus Adriano da Paz, Ana Clara Alves, o Alan Patrick, a Marisa Alves Cordeiro e a Maria Clemência de Jesus. Também nós temos o Jefferson Emanuel. E as famílias de oração são o Edinaldo Ferreira de Souza, Fabiano Guzmão, Jane Patrícia, Marcos Aurélio Carvalho e o Moisés Teixeira. Nós vamos orar tanto pelos aniversariantes quanto pelas famílias de oração. Oremos. Deus bendito, te agradeço pela palavra do Senhor. Que o Senhor possa, em primeiro lugar, gerar arrependimento na minha vida, Deus. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu sou um pecador, sou um homem de lábios impuros, um homem que tem um coração, mesmo que seja bom e reto, com muitos pecados ainda, muitos ídolos. Eu te imploro, gere arrependimento em primeiro lugar na minha vida. E depois, ó Deus, eu te imploro que o Senhor gere arrependimento dos irmãos da nossa igreja e naqueles que nos ouviram e que ainda não se chegaram a Cristo, que o Senhor gere arrependimento no coração deles e eles sejam salvos, ó Deus. Aplique essa palavra aos nossos corações e nos transforme. Gere em nós uma nova obediência, um amor às tuas coisas e um ódio consumado ao pecado, Deus. Que a palavra do Senhor seja luz e direção nas nossas vidas. Abençoe também, ó Deus, aqueles que são aniversariantes, o Diácono Osvaldo, nosso irmão Mateus, Ana Clara,
o Alan Patrick, a Marisa, a Maria Clemência, a Lois, ó Deus, o Jefferson. O Senhor derrame graça ao coração desses irmãos, que o coração deles seja bom e reto, que o coração deles seja sábio, contando os dias com o Senhor, aprendendo a graça do Senhor todos os dias, que haja neles arrependimento, fugindo do pecado e amando as coisas do Senhor, que eles sejam, ó Deus, cada vez mais plantados junto à corrente das águas e dando frutos, ó Deus, para a glória do Teu nome, que sejam bem-aventurados do Senhor, odiando os falsos caminhos e amando e acertando com o caminho da paz. Deus bendito, abençoe as nossas famílias de oração, a família, Senhor, do Senhor Edinaldo, do Fabiano, da Jane, do Moisés, ó Deus, que o Senhor possa trazer graça também à família do Marcos, enfim, ó Deus, essas famílias, e não só essas, mas as famílias da nossa igreja. Nós precisamos de famílias fortes, portanto que os homens dessas famílias sejam homens piedosos, homens santos, sacerdotes em seus lares, que ensinam a palavra, que vivem a palavra, para que suas esposas também possam viver a palavra, possam, ó Deus, juntos honrar a Cristo pelo matrimônio e ensinar os filhos acerca da palavra do Senhor. Aqueles que são solteiros, ó Deus, que também possam viver esta mesma realidade. Enfim, ó Deus, abençoe as famílias da nossa igreja, para que sejam famílias fortes, para que a nossa igreja seja uma igreja forte, não para a nossa glória, mas para a glória exclusiva do Senhor. Ó Deus, restaure as nossas famílias, santifique as nossas famílias, ó Deus, e que isso seja motivo de gozo, de regozijo ao fazer, quando Tu o fizeres, e assim que nossas famílias sejam pregadoras do Evangelho nessa cidade. Senhor da glória, escute as nossas orações, ainda que imperfeitas, e tenha misericórdia, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós finalizamos agora o nosso exercício devocional. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana e vivam esta palavra do Senhor.